Salve estrategistas! Boa noite! Vamos para mais uma semana da nossa maratona de lives, o papel do assessor. Segunda-feira, primeira live, já vamos falar de um tema super bacana. Hoje nós vamos falar sobre o papel do assessor na elaboração e acompanhamento de propostas legislativas. Eu acredito que é um tema bem interessante, particularmente é um tema que me interessa muito. A gente que está muito na comunicação, a gente que está muito ali, né, na parte de marketing e comunicação, eu acredito que é importante a gente entender um pouco qual é o papel do assessor na elaboração e no acompanhamento de propostas legislativas. Então, hoje eu vou trazer um especialista aqui para poder falar sobre o tema. Não sei se ele está por aqui. Se tiver já, por favor, se apresente, porque nós temos meia hora de live. Eu vou fazer 5 perguntas para o meu convidado acerca de elaboração e acompanhamento de propostas legislativas. Por que é interessante a gente saber sobre isso? E é uma das perguntas que eu vou... Ele já tá aqui comigo. Já aceito você, Gabriel. Já aceito você. Deixa eu só falar um pouquinho de você e falar um pouquinho sobre algumas perguntas que eu vou fazer. Sim, Lu, duas vezes. Eu tava numa live antes... falando sobre o evento que eu estarei em Santa Catarina, Florianópolis, o evento reativo, que eu estarei lá dia 26 de abril. Então, eu estava também com a organizadora do evento, falando um pouco sobre os cases que eu vou levar e falando um pouco sobre a comunicação. E hoje, com quem eu estou? Estou com o Gabriel. O Gabriel, ele foi assessor, hoje ele é consultor, ele vai falar um pouquinho sobre toda essa trajetória dele e ele vai trazer, né, uma visão da importância, né, do acompanhamento, da elaboração, do acompanhamento de propostas, né? Porque não é só elaborar, é o acompanhar também, né? E como é que nós, que atuamos na comunicação, e isso também me interessa bastante, como é que nós podemos dar visibilidade? Uma das perguntas que eu vou fazer para ele é se um projeto legislativo ele pode fortalecer uma narrativa de mandato, como é que a gente pode trabalhar com isso? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para ele também. Outra coisa, o bom uso, né, da elaboração de proposta, da técnica legislativa, fortalece mesmo o mandato? Como que a gente pode potencializar isso? Eu acredito que se você que é assessor, você é um assessor de comunicação, se você tiver essa visão, por quê? Às vezes é algo muito técnico, mas se você tem essa visão de alguém que é especialista nisso, que atua hoje como consultor na área, né, mas que esteve no campo de batalha também como assessor, eu acredito que isso pode ajudar bastante e é um diferencial. Então, pega papel e caneta, anota, tá? Anota, questiona, pergunta, eu acho que isso pode ajudar bastante, tá? Então, reforço mais uma vez. Qual é a utilidade dessa live? Eu acho que essa é uma das coisas que eu vou começar a falar nas lives antes de entrar com os convidados. Qual é a utilidade dessa live? A utilidade dessa live está em você saber... Não, você não vai saber o técnico, mas você vai saber como aproveitar esse técnico para potencializar a comunicação do político, certo? E agora nós vamos entrar aqui com o meu convidado. Tá tudo bem enquanto meu convidado entra aqui? Só sinalizem aqui. Opa! Olá, Aí. boa noite. Tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? Vamos fazer o testezinho de Certo. som e de vídeo. Pessoal, por favor, estão ouvindo bem? Tá tudo certinho para a gente poder ter uma conversa fluida, uma conversa boa. Tá travando, não tá travando? Gabriel, fala aí. Enquanto a gente vai testando, eu vou pedir para que Então, você boa se noite a apresente. todos. Gisele, novamente quero agradecer essa oportunidade. Para mim está sendo muito importante, estou muito feliz. Então, meu nome é Gabriel Lucas Scardini Barros. Hoje eu estou consultor jurídico na Assembleia de Mato Grosso. Sou daqui de Cuiabá, nasci e me criei.
é aqui. Meu pai é cuiabano, minha mãe é capixaba, casado com Mariana, pai da Maria Luísa, e me apaixonei pelo processo legislativo quando eu fui trabalhar nessa parte há cerca de 8 anos. Eu comecei na assessoria jurídica de um parlamentar, então eu fazia projeto de leis, ouvia a demanda da população, levava ideias para o parlamentar, consegui, inclusive, no começo, até cativar ele, que ele não trabalhava, não gostava muito dessa atuação legislativa, ele tinha alguns projetos, mas não era o foco do mandato, então eu trouxe isso para um papel de protagonismo e depois tive a oportunidade de exercer outros trabalhos no processo legislativo, também outras funções dentro aí de uma assessoria institucional lá da Assembleia, né? Continuo, inclusive, em cargo de comissão por indicação política, mas exercendo aí agora atendendo não só o deputado que me indicou, mas a mesa diretora e todos os deputados da casa. Viram só, gente, o peso aqui, ó, da autoridade. Não, Gabriel, Devo te chamar por de favor, doutor, por Gabs, favor. depois dessa? Você sabe que todos os Gabriéis, eu não sei se tem um plural de Gabriel, Pode chamar, eu sem chamo de problema não. Gabs. Porque, assim, eu tenho um amigo que eu gosto muito, que é Gabs. Então, para mim, todos Gabriel é Gabs. Então, vamos lá. O que eu quero saber? É porque eu tô aqui fazendo pergunta na minha cabeça que vai fugir do script. Eu posso fugir do script com você? Porque eu tenho algumas... Você foi falando, eu muito legal. já tive Manda algumas bala. coisas aqui. Então, perfeito. Então, vocês fiquem aí, porque eu tenho uma pergunta que eu sei que todos os assessores vão querer saber. Eu tenho certeza disso, porque é uma coisa que eu já vi muito, muito, muito gabinete. Mas vamos lá. Vamos começar primeiro com o script e depois eu dou uma fugidinha. Primeiro eu quero saber como é que você descreveria o papel do assessor na elaboração e acompanhamento de propostas legislativas? Eu até comentei quando você lançou essa série de lives dos assessores, que é isso. No curso de Direito, a gente fala que o advogado é o primeiro juiz da causa. O assessor legislativo também, ele é a primeira pessoa que vai avaliar se o projeto é bom, se ele tem apelo, se ele tem viabilidade técnica, né? Então, ele é tudo isso. Ele é a primeira pessoa que vai fazer essa análise, inclusive até para falar, eventualmente, para o parlamentar, falar, olha, isso daqui é inconstitucional. E, inclusive, a gente pode até falar disso depois, não deixa de ser uma técnica de trabalho você ter um projeto sabidamente inconstitucional, mas o deputado, o parlamentar, quer se comprometer com essa causa. Então, ele sabe que ele sabe que não vai virar lei, mas ele vai para cima. Então, o papel do assessor que elabora os projetos, né, a gente fala, dentre os assessores parlamentares, o assessor legislativo é muito importante, essencial para o mandato, né? Sim, então o papel do assessor é também... tem uma perguntinha aqui, depois eu respondo essa pergunta. Então, o papel do assessor, só, né, organizando as ideias aqui, também é ser uma espécie de advogado do diabo da proposta, e assim, ou às vezes um incentivador, mesmo sabendo que aquilo é inconstitucional, que não vai passar, mas que dá buzz, que dá imprensa, que dá visibilidade na causa. Então também tem esse outro lado. É interessante você falar isso, Gabs, porque a gente não escuta muito esse tipo de coisa, né? A gente só escuta, não, tem que apresentar bons projetos, porque não sei o quê. Mas esse outro lado, pouca gente fala, e é um lado que existe muito. Exatamente, é a realidade. Porque é importante a gente fazer uma diferenciação. Existem boas leis, e esse é, lógico, o nosso maior objetivo, que o parlamentar apresente boas leis. Sim. A gente sabe que tem lei demais, existe uma inflação legislativa no nosso país, seja no município, no estado, na União, mas também é importante para o mandato comunicar por meio dos projetos. Eu vou contar uma história. Teve uma vez que o parlamentar que eu assessorava queria tratar sobre uma lei que dispusesse sobre o nascimento das pessoas. Aqui em Mato Grosso, nem todo município tem maternidade. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem Chapada dos Guimarães, ele vem nascer na maternidade aqui em Cuiabá. Então, a pessoa ela é cuiabana, ela não é chapadense. Só que, pô, o cara quer ser chapadense e tudo mais. Tem toda uma questão cultural. Não tem nenhum
impacto de, por exemplo, a fundo FPM, não tem. Fundo de participação dos municípios não tem nenhum impacto prático. Ele falou, eu quero apresentar uma lei sobre isso, para que quem nasceu em Cuiabá, mas de família de Chapada, possa ser considerado chapadense. Aí eu falei, olha, constitucional, né? Mas vamos apresentar, vamos ver o que vai acontecer. E, paralelamente a isso, acabou que isso virou lei federal. Teve uma medida provisória da época do presidente Temer, que foi transformada em lei, e o que acontece? O ato final desse projeto foi um pedido de arquivamento. Que falou, olha, deu certo, de outra maneira, tal, mas olha aqui, aquilo que a gente estava lutando deu certo. E é uma coisa interessante, né? E que, pra gente, que eventualmente aqui em Cuiabá, tal, não tem nenhum impacto, mas o pessoal do interior valoriza o senso de comunidade deles lá, né? Então, Sim. isso é um projeto que não nasceu para virar lei, mas nasceu para virar discussão. E toda casa legislativa é lugar de discussão, é caixa de ressonância, porque, eventualmente, uma discussão na sua Câmara Municipal, aí do vereador que está acompanhando a gente, do assessor, pode virar um projeto federal, pode virar um projeto estadual. Então, E ele vai ser dado exatamente. pela causa. Ele vai ser dado. E ele tem autoridade para falar, né, acerca da causa. Gabs, eu quero saber de você como é que o assessor que trabalha com projeto de lei pode ajudar Olha, o mandato parlamentar? eu acredito que o primeiro caminho, além de ser esse primeiro termômetro para o parlamentar, mas eu acho muito importante que essa assessoria legislativa se integre com o resto do mandato, tanto com a comunicação, como também com a assessoria política. A assessoria política é importante para receber as demandas, receber aquilo que dói na população mesmo, para que os projetos tenham relevância, tenham informação. E a comunicação política é importante para que isso tudo seja comunicado depois, né? Às vezes o parlamentar tem um projeto de lei lindo, maravilhoso, e ninguém fica sabendo. Às vezes existe aí, talvez, uma relação simbiótica, né? Os parlamentares acabam apresentando muitos projetos, a imprensa divulga números, tal parlamentar tem 200 projetos, 100 projetos, 10 projetos, quando na verdade a gente esquece de falar dos projetos em si. Às vezes tem parlamentar que você chega, tem 50 projetos, fala 5, ele não sabe. Então, às vezes, é bom ter um trabalho de desenvolvimento, falando a cada momento que o projeto anda, que ele vai para uma comissão, que ele é aprovado em plenário, ele vai para a ascensão, é um momento de comunicar isso para a sociedade, falar, olha, lembra daquele nosso projeto lá? Andou. Então, o assessor legislativo é importante para municiar o gabinete também, para devolver essa informação. E aí que entra também, aí você pode estudar sobre Sim. métodos ágeis, que tem essa composição, você pode estudar sobre storytelling também, não é só começo e final. Vamos imaginar, vou trazer assim para uma realidade, bem realidade, uma novela. A novela não é só o começo e o final, tem todo um processo. Então, trazer todo esse processo é importante. E aí a importância da equipe de comunicação estar ligada com a equipe técnica para poder entender o projeto. Porque eu só consigo comunicar aquilo que eu entendo. Eu só consigo contar uma história daquilo que faz sentido. Então, é muito importante. Por quê? Porque o que eu percebo, Gabriel, às vezes, é um certo distanciamento entre a equipe técnica, né, que elabora os projetos, e a equipe de comunicação. A proposição, o projeto, ele só chega lá Exatamente. quando já está tudo pronto. Quando, na verdade, uma coisa que eu sempre gostei muito, na época que eu atuava mais fortemente como consultora, indo nos gabinetes, eu sentava
né, com a equipe técnica, para entender o que eles estavam fazendo, o que eles estavam pensando, qual era, olhava os projetos para tentar entender, via a história que era contada, qual era a referência que eles buscaram, eles mandavam para mim as referências de onde é que eles estavam pesquisando, porque não sai do nada, né? Existe pesquisa, existe uma referência, existe, né? Toda essa informação. Então, assim, a minha sugestão é que aproximem cada vez mais. Quando você tem um gabinete onde o técnico e a comunicação são muito próximas, né, e tem essa relação, fica muito mais fácil você comunicar as várias etapas do projeto, sabe? Desde o momento que ele é protocolado até os diversos desdobramentos dele. Eu acho que isso é muito importante, porque o que eu vejo, Gabriel, hoje? Eu vejo que você falou que tem político, tem muito. Tem deputado, vereador, enfim, mandatário, que ele apresenta muito projeto de lei. E a equipe de comunicação tem uma grande dificuldade de emplacar isso na imprensa. Porque a imprensa não quer dar projeto de lei, ela já quer dar o projeto pronto, finalizado. E isso leva um grande tempo. Então, existe essa grande dificuldade de emplacar na imprensa. Então, assim, como é que eu posso trabalhar isso? Né? Como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso ampliar? Como é que eu posso divulgar isso? Eu acho que aí entra esse trabalho de junção entre as duas equipes, que na verdade são uma É só. uma O tabelinha. político só tem a ganhar. E Tô aproveitando certa, né? até na conversa, você me lembrou de outra questão, né? Que muitas vezes o parlamentar, ele, com a ajuda da equipe técnica e da equipe de comunicação, ele pode tomar para si a narrativa de um projeto que às vezes nem é dele, ou às vezes é um projeto do executivo, porque ele pode ir para uma relatoria, ele pode apresentar emendas, e às vezes a emenda dele é um pleito de um segmento específico. Então, é muito importante ter essa sensibilidade, essa tabelinha entre os setores do gabinete para não perder essas oportunidades, que muitas vezes elas passam quicando aí e a gente vê que alguns gabinetes deixam passar, enquanto outros viram assim verdadeiros falcões, se já percebendo essas situações surgindo, né, e indo atrás delas, né? Gabriel, eu vou te fazer uma pergunta, mas aí eu já quero. Acho que eu vou fazer antes uma outra pergunta, que daí eu já emendo nessa, tá? Eu quero saber a questão de. Você falou de tomar a narrativa, né? Você falou de tomar a narrativa ali de um projeto do executivo ou de uma relatoria, mas eu quero saber da questão de coautoria. Eu consigo puxar também essa narrativa com uma Consegue, uma coautoria? coautoria muito importante, e eu acho que até no jogo político é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes você vê alguns parlamentares brigando para carimbar e ser o autor e dizendo assim, de um jeito bem claro, olha, se eles estão ali, os dois tiveram voto, os dois atendem públicos diferentes. Então, muitas vezes você pode conseguir, com uma estratégia de aprovação de um projeto, dividir a coautoria para você ter mais viabilidade lá na frente. Então, não deixa de ser um passo, né? Como é que fala? Uma tentativa de você melhorar e construir junto. Por mais que eu falei em tomar a, a narrativa e tudo mais, mas a gente sabe que os parlamentos eles são grandes, há espaço para todo mundo brilhar em seu tempo. Então, é, Sim. é Você foca na exatamente. causa, né? Você não foca no. Cita a coautoria. O que eu vejo hoje é que quando o projeto ele é de coautoria, parece, e me perdoe pela expressão da palavra, porque eu não vou conseguir encontrar uma outra palavra, parece que o político brocha quando ele entra numa coautoria. Mas não percebe o poder que a narrativa tem, porque daí ele não quer divulgar, ele não quer falar porque tem a coautoria e eu vou ter que falar do outro ali nas minhas redes. Não é isso. Você toma a Sim, narrativa para você. Você fala que é a coautoria, você puxa a narrativa. Você não está deixando de mencionar o outro, mas você está puxando a causa. Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que dá para ter boa visibilidade, por mais que. E os políticos, talvez fulano não goste. Mas eu entrei como sim, sim. coautor depois ali, né, naquela junção toda. Mas eles não percebem que é a narrativa. Eu acho que de tudo que você está falando, Gabriel, e aí eu quero mandar na pergunta para confirmar isso que você está falando, que é
Um projeto legislativo, ele pode se tornar uma narrativa para o mandato? Narrativa, E eu acho guardem a que palavra pode. narrativa. E, inclusive, voltando, eu sempre faço algumas referências com a área do direito em si, né? Quando a gente entra com um processo na justiça, tem uma demanda judicial, a gente quer que aquilo se resolva rápido. Que a gente precisa. Vou cobrar alguém que está me devendo. Aconteceu bati o carro, quero uma indenização. Bateram no meu carro, eu quero uma indenização, quero que o juiz resolva isso rápido. No legislativo, não existe princípio da celeridade, porque a gente tem que formar maiorias, a gente tem que formar uma coalizão em torno de uma ideia. Então, eu acho que tem muita chance, às vezes, de até um mandato inteiro se assentar, às vezes até em cima de um projeto de lei só, dependendo da relevância, dependendo se esse projeto ele pegar a dor de muitas pessoas, pode ser um projeto único, né, que leve todo o mandato aí do parlamentar. Sim, porque daí você consegue construir em volta desse projeto diversas outras ações, né, que trazem resultado também. O que eu percebo hoje é que muitos políticos, eles veem os projetos somente como resultado. E aí voltamos de novo naquilo que você falou, da imprensa falar, porque fulano apresentou tantos projetos. E aí dá a impressão de que se você não apresentou muitos projetos, você não trabalhou e não sei o quê. Hoje, projeto é igual a resultado. Quando, na verdade, você tem a possibilidade de trabalhar projeto como fortalecimento de bandeira, defesa de causa e defesa de bandeira, de causa e principalmente de narrativa. E aí a gente volta. O que está ficando claro para mim, Gabriel, e se não for isso, você, por favor, me diga que não é isso. O que está ficando claro é que é narrativa. Né? Acima de tudo, é resultado, sim, é trabalho, sim, mas é narrativa. Quando a gente fala em propostas legislativas, é narrativa. Daí a importância do papel do assessor, do acompanhamento desses projetos. Por quê? Se eu, como ali uma assessora de comunicação, trabalho com narrativas, trabalho para fortalecer a imagem do político, trabalho para ampliar a mensagem dele, eu tenho que fortalecer a narrativa. E o acompanhamento desses projetos, porque às vezes é um projeto que nem é apresentado. Sim, tem essa ele possibilidade. Nem é apresentado, não é, ele acaba caindo ali. Exatamente. Só que se eu acompanhei ali, ele tem uma narrativa. Qual é a essência dessa narrativa que eu posso puxar para outras coisas? Né? Para outras defesas. Eu acho isso que é bem importante. E aí, eu quero te perguntar, o bom uso da técnica legislativa, né? O bom uso da técnica legislativa ajuda mesmo, mandato? Porque a técnica legislativa, eu diria que é o veículo para a narrativa acontecer. A gente está falando de narrativa, está falando da importância dos projetos para o mandato, mas se o projeto ele for mal escrito, a gente fala muito hoje sobre a utilização da linguagem simples, da pessoa pegar um projeto de lei e conseguir pelo menos entender o substrato disso daí. Hoje, por exemplo, no site da Câmara Federal, você já tem até o resuminho dos projetos quando você vai ler entra na página de um projeto de lei. Então, você ter essa situação é muito importante, porque imagina, se você tem um projeto, eu sempre uso, quando eu vou falar com o pessoal da Assembleia, algum curso que me chamam para ministrar, um exemplo de um projeto que foi vetado usando como base a Lei Complementar 6 daqui de Mato Grosso, que é a nossa lei de redação legislativa, parecida com a Lei Complementar 95 de 98 federal. Um projeto foi vetado por falta de clareza. Imagina, o governador não entendeu. Simplesmente isso. Eu não entendi. Ele falou, não entendi, está vetado. Meu Deus. Isso seria a pior coisa para a assessoria. E para tudo. Sim, é um desastre, né? Fico imaginando a assessoria ouvindo isso. E por isso... E aí que vem a maldição do conhecimento, né, Gabriel? É um equilíbrio que tem que acontecer. Eu sei que muitas vezes alguns projetos eles são herméticos
né? Porque eles alteram uma lei que foi alterada, revogando aquilo lá, e o projeto muda muito, a pessoa não sabe por quê, mas é aí que entra uma boa justificativa, essa parceria com a comunicação, para até traduzir e desvendar o que está sendo feito. Sim. Ter um olhar não Exatamente. técnico E também é trazer, importante. eu queria trazer até um outro exemplo de comunicação, de storytelling em projetos, que foi uma situação de um deputado que eu conheço, que ele apresentou um projeto, ele era da área da construção civil, e o projeto não foi bem recebido na área. Aí o pessoal foi conversar com ele. Fim da reunião, ele chegou e falou: Olha, eu estou aqui na casa há vários anos, tal, esse pessoal nunca tinha vindo conversar comigo. Agora eles vieram, eu vou pedir a retirada do projeto, tal. A gente discutiu, não é o caso de emenda, mas quer dizer, abriu-se uma ponte de comunicação, tal. É muito interessante isso, porque muitas vezes o parlamentar ele quer falar com alguém, essa pessoa nem dá bola para ele, Nossa, e minha aí numa cabeça fez situação assim, ó, dessa ele pum, chama para a agora. mesa. É muito interessante. Eu acho interessante Sim, pontuar isso sim. também. Então, por isso que eu vejo essa importância da área legislativa Minha para a cabeça tá... parte de comunicação. E, assim, eu tive felicidade também de trabalhar aí com muitos assessores de comunicação que são feras, né? Tanto na parte do tradicional, de assessoria de imprensa, de marketing, de mídia social, que a gente conseguiu desenvolver trabalhos muito legais, né? Eu achei fantástica essa visão, mais uma visão, né? Então, assim, a gente já tem a visão que a gente já conhece do projeto de lei, que é o trabalho legislativo, a produção legislativa, enfim. Aí nós temos a segunda possibilidade que você apresentou, que é a possibilidade de fortalecimento de narrativa por meio de propostas, né, legislativas. E nós temos essa terceira possibilidade, que é uma interlocução com a sociedade ou interlocução com o público que o político Exatamente. quer conversar. Porque às vezes o político fica ali, né? O político ou a equipe dele tentando entrar em um determinado segmento para conversar com aquele segmento. E aí, quando eu apresento um projeto, eu tenho mais facilidade para entrar. Por quê? Porque eu estou defendendo a causa. Então, nós temos três opções, não só aquela de apresentar projeto de lei para ver Exatamente. trabalho, para mostrar trabalho. Vocês entendem, gente, o poder que tem essa que é uma parte que muita equipe de comunicação deixa de lado por achar que é técnico, ou que o técnico deixa de lado a comunicação porque acha que não é É, importante. E aí a gente consegue ver a importância dessa união, né? De ter realmente uma boa equipe. O que é uma boa equipe? E cada vez mais as lives aqui estão mostrando que uma boa equipe é aquela que conversa, é aquela que a comunicação sim, isso é começa ali muito dentro. importante. Eu achei Eu ouvi, eu achei uma eu visão ouvi que eu uma não tinha. Uma vez visão que eu não tinha. até um secretário de Fazenda aqui do estado comentar uma coisa muito importante. O mandato parlamentar é como se fosse uma pessoa jurídica, que você tem o parlamentar ali, mas se não tiver toda essa estrutura de pessoas, de recursos também que acompanham, não funciona, não adianta, porque ele é um ser humano sozinho. Ele precisa de estrutura para poder trabalhar, para poder Sim, representar quem votou nele, que também são dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? sim, sim. Eu acho que faz muito sentido se você tem essa visão. Tendo essa visão, você consegue ir além, eu acredito, né? Tem duas perguntas aqui, deixa eu te fazer antes de eu encaminhar para a última, mas tem Ótimo. a que eu vou fugir do script também. Você acredita que o povo vota em projetos ou muito mais na velha forma de fazer política? Boa Depende. pergunta, Léo. Eu acredito que você tem as duas situações. Não vou dizer ser tão poliano de falar, olha, se você vai fazer muito projeto bom, e isso vai virar voto. Poliano, Vai, Poliano, entregou a idade. é, Ô, Gabs, tem gente que não tá, eu sabe vou o que é falar, poliano, tá? Vamos explicar excessivamente o que é poliano. otimista, Agora. tá, E tinha um poliano, livro sim. chamado Poliana, que ela era assim,
bem. Era um livro assim da nossa, e aí eu me incluo nessa, era um livro assim da nossa, Sim, de época de escola, sim. que a gente tinha que ler e tal. Então, quando a gente fala uma visão poliana, e eu tô puxando assim, porque uma vez eu falei visão poliana numa equipe, e a equipe falou, quem é poliana? Né? E aí eu tive que explicar, então eu ri agora, porque eu. Então, assim, poliana é isso, gente. Busca o livro. Poliana é aquela que tem a visão Exatamente. linda de tudo, né? Então, assim, você falou que não dá para ter a visão poliana da Mas eu coisa. acredito que principalmente para campanhas que têm uma presença forte de comunicação no digital, que as pessoas vão atrás, campanhas de reeleição, logicamente, porque se ele já apresentou o projeto, ele estava eleito. Porque muitas vezes o eleitor pergunta, mas o que você fez? Muito melhor do que falar, olha, eu apresentei X projetos, é falar, olha, eu apresentei esse projeto que virou essa lei aqui, que está impactando a sua vida. E talvez você não soubesse que a sua vida está sendo impactada pelo trabalho nosso, que em nosso dele é dele parlamentar e equipe e dele parlamentar como membro do parlamento, né? Que para as leis serem aprovadas dependem dos outros também, né? Então, eu tenho certeza que é importante também, tem o seu valor. É mais um Tem que saber instrumento, usar, né? né? Eu acredito assim. Eu acredito que o povo não vota em projeto, ele vota, né, no que o projeto traz de benefício para ele. E quando o político consegue puxar, e aí a gente volta de novo na questão da narrativa, quando ele consegue montar uma narrativa que mostre o benefício daquilo, aí sim, né, podemos dizer que por meio do projeto existe Exatamente. o E- voto. e- Seria isso? Mais uma perguntinha. não, não, Pode finalizar, que daí eu eu já acho que eu até emendo na sei pergunta. qual pergunta. Pode fazer que eu acho que já entra nessa resposta, fica legal. Tá. Como montar uma boa Ah, tá. equipe, não sei se era essa, mas eu tenho ainda mais uma outra. Como montar uma boa equipe técnica e política de Então, comunicação? a parte de comunicação eu deixo para você, Gisele. Mas a parte técnica, o que acontece? Logicamente, ter pessoas do direito é importante, mas ter pessoas que se importem, que sejam curiosas, que tenham a iniciativa e o prazer de estudar os temas, né? Que a gente brinca que ninguém morre de tédio no legislativo, porque cada dia é uma coisa nova que acontece, é um assunto novo que vem. Então, é basicamente isso. E, se possível, advogados, juristas que tenham essa pegada de saber comunicar, de saber atender, de saber ouvir, que eu acho que é uma habilidade essencial, né? Que você precisa ouvir tanto o assessor político como a pessoa que vai no gabinete do parlamentar, as pessoas na rua. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Não tem. Inclusive, conheço muitas pessoas de outras áreas, da administração, engenharia e tal, que pegaram essa parte de fazer projeto e começaram a fazer. É uma parte técnica. Eu brinco que gente que trabalha com lógica, até da área da computação, tem uma facilidade para a técnica legislativa que, que talvez não saiba que tem, mas assim, passa muito Uhum. pelo direito, porque você vai ter que discutir constitucionalidade, legalidade, então, de fato, não dá para fugir tanto. Mas tem pessoas que sucedem nisso, Sim, sim. sim, sim. E aí eu vou emendar a questão para responder também a pergunta da equipe de comunicação. Eu acredito que cada vez mais, e aí a gente entra num ponto que você falou, uma boa equipe de comunicação é aquela que, primeiro, é consciente dos objetivos do político, daquilo que consegue entregar dentro dos objetivos do político, daí a gente volta que não dá para ter a visão poliana da coisa, então, cada vez mais. E uma equipe que faz uma escuta social, justamente para poder trazer aquilo que está sendo dito nas redes do político para o político, né? Hoje a gente tem essa possibilidade que antes não tinha, para poder o projeto. E aí eu entro em mais uma pergunta para você, que é a pergunta que eu falei que eu ia fazer lá no início, e eu sei que existe hoje. Eu sei que existe grupos no WhatsApp só de ideia de projeto, né?
E aí o político fica lá, a equipe fica lá, tragam ideias, tragam ideias, tragam ideias. E a minha pergunta é, como é que eu posso, eu, como equipe de comunicação, porque isso acontece muito, gente, e se eu estiver falando uma mentira, vocês me falem, mas quem tiver no grupo de ideia de projeto aí também se manifesta para mim, por favor. Ou quem é cobrado para trazer ideia de projeto, se manifesta aí, por favor. E aí eu quero saber de você, Gabriel, como é que nós, da comunicação, podemos ajudar na questão de ideias de projeto? Gisele, eu acredito e defendo muito que os melhores projetos vêm daqueles que dessa escuta social. Não que você não pode olhar outras casas legislativas, o grupo de ideias. Até gostaria de participar de um grupo de ideia desse, se alguém quiser me adicionar depois, manda uma DM. Eu já Você nunca escrevi. participou de grupo de... Não, Gente, tem tanto grupo de, assim, só ideias de projeto. Eles criam vários lá. que Gente, se tiver legal. alguém aí que tem, pelo menos eu quando eu prestava consultoria dos meus clientes, a gente tinha um grupo de ideias de projeto. E aí, como é que a gente usava esse grupo? É interessante, porque a gente jogava links de matérias, nós, como da Sim, comunicação, né, jogávamos links de matéria que tinham a ver com a bandeira, perguntando para a equipe. Era assim que eu fazia normalmente, né, para unir a comunicação com o técnico, perguntando se era viável, se tinha como, ou pegava ideias de outros, né, de outras casas legislativas e jogava lá. Então era meio que um compilado ali, né, de ideias de projeto, mas também existia uma certa cobrança, né, sim, gente, sim. trago ideias, né? Então por isso que eu tô te perguntando. Não, eu na verdade, eu até já tive muito grupo do eu sozinho, na equipe também, até a Maria Ângela, que deu um alô aqui na live, a gente já trabalhou junto nesse sentido, mas a gente fazia essa monitoramento ativo de outras assembleias, Congresso Nacional. Eu já peguei ideia de projeto, eu vi até algumas casas legislativas estaduais dos Estados Unidos e alguma coisa do Canadá. Eu sei que o sistema legislativo, o sistema legal deles é totalmente diferente, mas para pegar ideia vale. E eu, inclusive, já escrevi um texto lá para minha newsletter com um título de Como Copiar um Projeto de Lei. Para justamente, eu acho que essa inspiração bem feita, você começa uma ideia de um projeto de lei que já existe e muitas vezes você chega em algo novo, muito mais legal, muito mais bacana e que diga muito mais para sua casa legislativa. Fora de você eliminar umas situações, por exemplo, a gente já viu projeto de lei aqui em Mato Grosso que dispunha sobre alguma coisa dos oceanos e praias daqui, que não tem. Uhum. Então, tem que ter esse cuidado, né? Projeto de lei que fala de outra cidade, de outro estado, mas também tem que haver uma melhora, uma adaptação, uma conexão, trazer para a língua do seu lugar, da sua casa, da Câmara Municipal ou do Estado, ver se é isso mesmo que o pessoal quer, quais modificações podem ser feitas. E aí eu acho que entra até, de novo, essas questões de técnica, de impacto, porque na amplitude que nós temos no Brasil, um projeto que é bom para São Paulo, talvez não seja bom aqui para Mato Grosso, e vice-versa, né? Sim. Então, Aí vai eu acredito, conhecimento, né, também da eu acredito, cultura local, eu né? acredito que essa inspiração é muito, muito válida, mas é apenas o primeiro passo. Ô, Gabs, vou te jogar na fogueira agora, tá? Opa, Vou te jogar na fogueira e sair também do script mais uma vez. Vou te perguntar, porque já teve um caso, né, de um parlamentar que apresentou um projeto de lei baseado no chat GPT. Então, eu quero saber de você. O chat GPT hoje, ele é uma ferramenta que pode ajudar na construção de propostas legislativas? O que você acha disso? pode. Eu acho fantástico. Inclusive, na última sexta a gente fez uma apresentação para os novos assessores lá dos novos deputados da Assembleia e eu finalizei a minha apresentação com um dia mato-grossense do Big Brother Brasil, um projeto que eu pedi para o Chat GPT fazer. E Sim.
e o que acontece? Eu acho que é uma ferramenta. Toda ferramenta é bem-vinda. O, o projeto ele não estava escrito com a técnica legislativa 100% correta, mas até o memorando. E eu utilizo bastante o ChatGPT para uma série de coisas, para fazer o roteiro da nossa conversa, aquele roteirinho que eu te mandei mais cedo. Eu testei um ChatGPT, eu tenho muito problema com a página em branco. Preciso fazer uma coisa, um memorando que seja. Preciso de uma muleta na forma de um modelo. Então o ChatGPT é muito bom, porque ele é um ponto de partida. Hoje, pelo menos. Né? No futuro, talvez seja muito mais. Mas Sim. Para escrever os projetos é interessante. Não é tão bom escrever artigos tal. Mas, por exemplo, para escrever justificativa do projeto é uma belezura. É muito bom. E, Sim. o que acontece? A gente vive uma realidade no parlamento também, que a gente está falando aqui de uma questão muito, estou fazendo um projeto com prazo, sessão é só na semana que vem para o parlamentar apresentar, mas a gente sabe que tem situação que o parlamentar liga e fala, olha, eu tenho que apresentar um projeto sobre isso agora. Então, a gente corre para fazer a parte normativa e, às vezes, a justificativa, que, como eu já falei, é muito importante para ter nesse bate-bola com a comunicação, fica devendo. Então, com o chat GPT, eu acho que isso melhora muito, muito, de uma maneira muito fácil. Eu acredito... Qual que é a minha visão? Né? A minha visão é que o chat GPT, eu não poderia ir contra, né? Porque eu também levantei a bandeira da inteligência artificial no marketing político, mas eu acredito que você precisa ter o conhecimento técnico, você precisa ter já todo o arcabouço para você poder se aventurar a criar um projeto de lei utilizando o chat GPT. Por quê? Se de repente você vai e monta justificativo, você não tem o conhecimento necessário para poder entender a qualidade daquilo, aí nós vamos ter coisas ruins. Então, eu estava até conversando, eu estava conversando com um secretário aqui do Paraná, falando justamente isso. Ele falou, nossa, vai virar bagunça. Eu falei, não, é igual fake news, né? É igual fake news. A pessoa não distorce aquilo e não, né, acaba usando, né, para o mal. Igual notícia. Né? A notícia ela é verdadeira ou falsa. É a mesma coisa. No chat GPT a gente vai ver muita coisa errada. Por quê? Porque tem gente que não conhece usando. E o chat GPT é um fato, e eu digo fato até mesmo que foi matéria do Fantástico ontem. O chat GPT, né? ele delira. Tem o delírio da inteligência artificial. Sim, alucinação. Chama-se alucinação. Então, às vezes você pede um projeto e ele vai citar o nome do órgão. Aí ele cita o nome de uma secretaria, só que a secretaria lá na sua cidade, no estado, ela não tem esse nome. Por exemplo, tem lugar que a secretaria é esporte, cultura e lazer, e tem lugar que a secretaria de cultura é separado. Então, se você não tomar esse cuidado de fazer essa sintonia fina, de revisar, a revisão é uma das maiores lições que eu tive no legislativo também. Uma equipe tem que revisar. Porque todo mundo vai cometer erro. Então, tanto que a gente, inclusive, trocava minuta, até com a equipe de comunicação. Falava, olha, a gente vai apresentar esse projeto aqui, o que você acha? E a comunicação, olha, fiz essa matéria aqui, o que você acha? Tá tudo certo? Então, isso aí, eu acho que é uma dica de ouro. A revisão inclui o conhecimento. Então, assim, eu preciso estudar, eu preciso buscar. E assim, engana-se quem acha que o chat GPT vai te trazer um projeto pronto. Esquece. Né? Eu acho que a maior forma de você ter uma desilusão na sua vida é achar que o chat GPT vai te trazer um projeto de lei prontinho. Não vai. Você precisa de pessoa que tenha conhecimento, que já tenha toda uma bagagem para poder utilizar a ferramenta em momentos específicos daquilo que você quer criar. Gabriel, vou para a última pergunta, que a gente está com o nosso tempo estouradíssimo aqui. Eu quero saber de você, como é que você vê o futuro da participação do assessor no acompanhamento e elaboração de propostas legislativas? Olha, eu acho que o futuro é especializado. Ano passado eu li um livro sobre os 50 anos da consultoria da Câmara Federal, e lá eles reclamam
acompanhamento, que é um órgão da instituição que não está sendo tão cuidado como deveria ser. E a gente sabe que isso é um luxo lá na Câmara, porque a maioria das assembleias das câmaras municipais não tem uma assessoria institucional que atenda os parlamentares devidamente. Então, cada vez mais, eu acredito que o futuro da assessoria é uma assessoria especializada, não só dentro do gabinete, mas também de prestadores de serviço que vão poder atender o parlamentar pontualmente, ajudando num projeto ou um acompanhamento de perto. Porque eu acho que isso é importante para qualificar, seja no município de 1.000 pessoas até no Estado ou no Congresso Nacional. Precisa ter essa qualificação, porque cada dia o processo legislativo, as discussões legislativas estão ficando mais abertas, elas já eram, né? As TVs legislativas estão aí há muito tempo, mas elas estão ficando pops, porque como vocês estavam até falando na outra live, né? O político, ele é influencer. Então, o que ele produz, a briga que ele participa, até o namoro dele, às vezes, até o relacionamento pessoal, é assunto. Então, Sim. as pessoas estão de marcação, estão acompanhando, estão vivendo o Gabriel, legislativo. isso me trouxe uma coisa. Peraí, deixa eu achar aqui, ó, que tá aqui, que eu lembrei. Você falou, né, que tá ficando pop, tem as assembleias. E aí eu já vou fazer aqui, né? Não sei se você conhece a TV Alba, da A TV. Assembleia Legislativa da Bahia? Assim, não conheço, confesso. Gente, então olha só. Então conheça, meu Deus do céu. A TV Alba, né, a Michele que conduz, que é maravilhosa, e ela me apresentou. Olha isso daqui, Gabriel. Isso daqui é um menu de Nossa, que programas. legal. É um menu de programas, ó, menu de programação. Então, existe o menu de programação, eu vou, ó, Alba Entrevista, Alba Debate, Projeto de Lei, Bahia da Gente, Meu Bairro é Massa, Direito Legislativo, são Legal. programas da TV Alba. TV Alba é um case que foi apresentado na UNAD e tudo. E assim, Bacana. é fantástico. Tem até um cardápio, um menu que eles entregam para as pessoas. Olha, E eu aí eu vou levar essa sugestão lá para os nossos colegas da TV Assembleia aqui, porque existem programas muito legais na TV Assembleia, de entrevista, de acompanhamento, mas assim, isso é muito legal, né? A pessoa e vai assim, visitar a eles Assembleia, sai com um menuzinho é da TV. fantástico, eles têm, e eles têm muito a visão. Ó, tem a rádio também. Eu fui lá, eu conheci toda a Legal. estrutura da TV Alba. Eu fiquei assim, fascinada quando entregaram esse menu. Eu falei, gente, que isso? Eles têm uma cultura. Sim, eu fiquei encantada, sem Já contar fiquei que é uma fã de conhecer a Assembleia da Bahia. e Aqui, assim, eles aqui, têm uma cultura, é uma cultura maker, é uma cultura de startup, é uma cultura de coworking, e é uma cultura assim de entregar o conhecimento de um jeito tão bacana. Se você chegar lá, Gabriel, e perguntar para Michelle, perguntar para o pessoal da TV Alba, nossa, eles te entregam assim com uma generosidade, como eles fizeram tudo legal. isso, sabe? E assim, muita gente vai visitar. Eu até sugiro, se tiverem a oportunidade, vão visitar Não, a Assembleia já vou falar Legislativa para os meus da Bahia, colegas. vão visitar a TV Alba, que, olha, né, se precisar, te coloque em contato com a Michelle também, que é Eu fantástica agradeço. e generosíssima, generosíssima. Eu acredito que vale bastante a pena. Mas, ó, é o menu aqui, ó, para você ver. Então, aí a gente volta Bacana. no que a gente estava falando, né? Hoje as pessoas têm interesse, sabe? E aqui, por exemplo, tem lugares que só pegam 2 canais lá numa cidade de interior da Bahia, e a TV Alba é uma delas. Então, Que o tempo massa. todo, sabe? Isso, né? E é bacana, eu brinco, eu falo que a Michelle é a mulher que levantou o satélite, porque com o trabalho dela, né, eles precisaram levantar o satélite para poder, né, ampliar o alcance realmente, porque começou a ter muita visibilidade. As pessoas começam a se interessar, e eu brinco, eu falo que ela é a mulher que levantou o satélite. Muito legal, Mas que legal. justamente para ter uma amplitude maior, para que as pessoas pudessem, né, também ter realmente, né, essa transparência. Então conhece que eu acho que vale bastante a pena. Gabriel, agradeço demais a sua participação. Eu acho que foi muito esclarecedor, me abriu a mente em diversas coisas que eu não tinha essa visão. E assim, ó, Michele Gramacho, Aí. sim, ela é fantástica. Nossa, que mulher, gente, que mulher.
E aí, assim, vou pedir para que você deixe seu arroba aqui. Agora é o momento do jabá. Faz seu jabá aí pra gente, por favor. Né? E pessoal seguir. Tá. Oi, Lucas. Eu quero agradecer todo mundo que participou, principalmente aí o pessoal daqui de Cuiabá, muita gente lá do trabalho, lá da Assembleia, amigos que eu vi passando por aqui. Agradecer ao pessoal que eu não conheço, convidar para me seguir no @Gabriel_Lucas e também para conhecer a minha newsletter, que eu falo sobre vários temas do legislativo, várias coisas que a gente falou aqui vira tema, e eu gosto muito de trazer algumas coisas até prosaicas. Eu falo sobre a placa do elevador, tem a lei, que tem um erro de português, e que se é um nudge ou se não é, sobre várias coisas. Esse assunto sobre o que é o projeto de lei, vai sair em breve um texto só sobre isso, que é a 15 por dia, o nome da newsletter, mas só seguir @15 por dia, tem um link lá, muito fácil. E agradecer muito, Gisele, muito pela oportunidade. Na hora Agradecer, né? na hora que eu vi a sua proposta de valorizar o assessor, eu falei, nossa, isso é genial, porque a gente vem na internet falando muito com o parlamentar, com o titular do mandato, mas o assessor é muito importante, muito importante. Então, eu quero só agradecer. Muito obrigado Eu e que desejar uma boa agradeço. noite a todos. E precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. E assim, Gabriel, eu quero. Me manda depois direitinho da newsletter. Eu acho que você já me mandou, mas assim, é tanta coisa que chega Sim, aqui que sim, nem sempre eu sim. consigo responder. Que eu também quero mandar a sua newsletter na minha newsletter. Né? Ah, Então, que né, legal. tem pessoal que não se inscreveu também na minha newsletter, bora, para eu poder mandar na minha. Mas assim, com uma promessa, tá? Eu quero que você envie de novo a newsletter do Como Copiar um Projeto de Lei. Tá? Opa, tudo bem. Para o pessoal que se inscrever na sua newsletter, tá? Então também já Ótimo, vai ótimo. agora, terminando aqui, vai no perfil dele, já dá uma olhadinha, já se inscreve na newsletter dele. Também vou mandar nos meus grupos, vou mandar para minha base também. E aí, só para você mandar de novo, né? Eu acho que Mando referenciando, sim. olha, apresentei na live e tal. Eu acho que o pessoal vai Ótimo. gostar. Gabriel, muito obrigado, o espaço está sempre aberto para você e eu peço que, por favor, siga o Gabriel. Deixa mais uma vez, última vez, o seu arroba aqui pra gente. Gabriel_Lucas. Muito obrigado, pessoal. Beijo! Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.